E algumas pesquisas vêm apontando que a relação entre o uso exagerado de redes sociais vem prejudicando as pessoas no nível de aumentar o grau de depressão e também ansiedade. E esse é o assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga Josiane Coutinho. Olá, boa noite, como Oi, vai? boa Seja bem-vinda noite. mais uma vez aqui no Bem Agradeço muito o Saúde. convite e queria te parabenizar pela iniciativa de ter esse enfoque no teu programa, porque a saúde mental ela acaba sendo negligenciada muitas vezes, como você Muitas falou, pela vezes. política pública, enfim. E eu acho que pela própria dificuldade em se entender o que é esse sofrimento mental. Muitas vezes você prioriza o sofrimento do corpo, mas o sofrimento mental fica em segundo plano, né? E acaba que essa parte emocional, muitas vezes, é que ocasiona sofrimentos físicos, né? Uhum, Doenças físicas, uhum. somatiza, né? E muitas vezes é o gatilho, né, para um adoecimento. É, o gatilho para adoecimento. E é por isso que a gente está falando hoje sobre a relação entre o uso excessivo de redes sociais e a saúde mental. A gente sabe que há uma dependência no uso das redes sociais. Há coisas boas, mas há coisas negativas, como uma dependência de se estar Sim. sempre ali atualizado. Uhum, Há pessoas que sofrem cyberbullying, por exemplo. uhum. Há um comparativo de realidades e de imagens corporais. Tudo isso pode ser considerado fatores que prejudicam, que acabam desencadeando um quadro de ansiedade e depressão por conta desse Aumenta o uso. sofrimento e aí, no caso de uma fragilidade, pode desencadear, pode ser um componente aí para desencadear sim. Eu acho que a rede social ela potencializa muito esse tipo de situação, né? O bullying na escola, ele é fonte de sofrimento, não resta dúvida, deixa marcas, mas quando ele vai para a internet, ele toma proporções muito maiores, né? Então ele sai daquele contexto, daquele meio e ganha proporções impensáveis às vezes, né? Então a rede social ela pode potencializar muito o efeito de um sofrimento desse. E muitas vezes para as crianças e adolescentes é algo mais prejudicial do que para Estão os mais adultos. suscetíveis, né? Você, principalmente o adolescente, você não tem maturidade, você não tem é, componentes emocionais às vezes para enfrentar determinadas situações. O adulto ele tem mais recurso para enfrentar algumas situações. A criança e o adolescente não, eles estão ainda em formação, não tem maturidade para enfrentar muitas coisas, né? E acabam sendo mais atingidos, vamos botar assim, por esse tipo de situação. Mas o adulto também sofre muito. É que na criança e no adolescente você tem uma fragilidade porque você ainda está em formação, né? Você não tem uma estrutura emocional fortalecida às vezes para poder enfrentar isso. E nesse universo a menina acaba sofrendo mais do que o menino por conta desse comparativo, desses perfis de Instagram, por exemplo, que mostram um estilo de vida, onde as pessoas são muito bonitas sempre, e mal sabem muitas dessas meninas que acabam sendo observadoras que muitos desses perfis passam por Photoshop. Photoshop, Uhum. passam por truques de encolher a barriga, de desenho corporal para um bumbum ficar mais arrebitado, né? Uma postura ficar mais correta. A gente Isso tem. tem até algumas matérias que falam dessas próprias blogueiras, ou enfim, Uhum. pessoas que têm perfis que mostram que elas fazem para esconder uma barriga, para tentar disfarçar determinados defeitos que elas têm, como todo mundo, né? O que acontece é que o corpo é um capital na nossa sociedade, né? O corpo feminino ele é um capital, ele tem valor. E aí, e no caso, voltando ao adolescente, a criança, que você tem uma imaturidade psíquica, uma dificuldade maior de enfrentamento para essas coisas, você está mais sujeitado a isso. Então, uma sociedade que valoriza isso, você tem essa exposição maciça na rede social, isso vai ter um impacto maior em cima da adolescente, sim. Do adulto, como estava falando, do adulto também, porque o corpo é um capital na nossa sociedade. Mas a fragilidade emocional da criança e do adolescente vai ser um ponto negativo, né? Vai ser um impacto vai ser maior, o dano pode ser maior. E como usar a rede social de maneira saudável? Tem um caminho, um passo a passo, algo que os pais possam não só usar para eles, mas também tentar driblar ali o uso do adolescente? Porque eles É, estão todos muito, né? Eles nasceram praticamente nessa tecnologia, né?
E traz uma série de vantagens, não resta dúvida que a conectividade que você consegue com uma rede social é fantástica, né? Tem um lado extremamente positivo nisso. Mas como tudo na vida é o excesso que prejudica, né? Então você tem que dosar esse tempo, você tem que ter um mecanismo de controle. Existem regras de jogo para isso. Você tem idade mínima que todo mundo burla, né? A idade mínima do Facebook é 13 anos. Quantas crianças abaixo de 13 anos que tem lá a sua página no Facebook, né? Do WhatsApp é 16 anos. Uma idade mais avançada ainda, e a gente não acaba não se atentando para essa regra do jogo, e aí as crianças ficam expostas a esse lado ruim da coisa. Então você tem que exercer um controle, sim. Tem pais que às vezes fazem páginas compartilhadas, né, para poder ver aonde que a criança, quem que está solicitando a amizade, aonde que a criança, quais as páginas que aquela criança está curtindo, quais os amigos que ela tem lá, os amigos virtuais. Então, às vezes, você ter uma página compartilhada pode ser uma boa alternativa para você minimizar esse impacto, né? Agora, hoje em dia, o celular, ele tá a criança já, de 6 meses, É. já está ali descobrindo coisas no celular que nem o pai nem a mãe sabe exatamente como mexer na tecnologia. Então, você falou que tem regras com relação à idade mínima, de 13 anos no Facebook, 16 anos no WhatsApp. Mas o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação muito importante, até mesmo para o pai e para a mãe saber onde está o filho, né? Se já pegou o ônibus, se já está voltando, se não. Tem alguma coisa específica relacionada a isso? Assim, quer dizer, os smartphones devem se comprar só a partir de uma determinada idade? Eu acho que a gente tem que minimizar, expor a criança muito cedo a esse tipo de tecnologia também pode causar danos. Então a gente tem que dosar isso. Claro que tem uma função para o pai, você consegue acompanhar mais próximo e ter ali uma sensação de maior tranquilidade, às vezes, em relação ao seu filho, mas você também acaba expondo, né? Então você pode pedir a senha do celular, por exemplo, né? Ou você próprio, na hora que for dar cadastro, a senha, e vale a pena você ficar ali fazendo um rastreio em cima daquilo, porque ele fica exposto a todo tipo de comunicação, as boas e as ruins, né? Então você precisa estar zelando, porque ele não tem maturidade, ele não tem senso crítico, ele não tem preparo emocional para muitos estímulos que ele vai estar recebendo ali. Até tem uma rede de pedofilia que, inclusive, se aproveita muito desses perfis que tem crianças, muitos perfis de WhatsApp e tudo mais, né? Então, é por isso que não só pela questão da exposição, do excesso de tecnologia, mas também por males piores, né? É preciso poupar a criança disso, né? Exato, até que ela tenha maturidade para ela própria começar a discernir, e é quando ela receber determinado estímulo, aquilo não ser fonte de sofrimento, porque às vezes uma exposição precoce a conteúdos sexuais também causa sofrimento, porque ela não tem preparo para lidar com aquilo, né? Você estava falando da pedofilia, e tem a pornografia também, que a criança acaba ficando exposta numa idade muito tenra. E aí pode fazer o quê? Tipo, todo dia dar uma olhadinha no WhatsApp Você da tendo criança a e do senha adolescente. e controlar, limitar o uso. Tem que ter horário, né? Como tudo. Há um tempo atrás era o videogame, né? Antes a própria televisão. Você tem que limitar o uso, porque vamos dizer assim, que é o buraco da Alice, né? Você entra ali e você se perde naquele mundo. Então o tempo passa, você vai entrar para dar uma olhadinha, com o adulto acontece isso, quanto mais com a criança. Você vai entrar para dar uma olhadinha, quando você vê, foi 1 hora ali, né, se embrenhando nas páginas, enfim. Então você tem que limitar o uso. Se você não botar esse Quando estiver em controle, casa, não usa. acho que você tem que limitar o horário, a criança tem que ter horário para dormir, e quanto menor a criança, menos tempo de uso. Entendi. Agora, quem quiser saber mais informações, de repente pedir uma orientação, como é que pode entrar em contato com você? Tem o telefone da Clínica Vila Esther, que é o 2237-7368. Muito bem. Eu conversei, então, com a psicóloga Josiane Coutinho.